Maradona aguarda na Argentina a sentença da Justiça Esportiva Italiana no processo em que é acusado de usar cocaína. O repórter Luiz Fernando Lima está em Buenos Aires, no estádio do Boca Juniors, o antigo clube de Maradona, e mostra a reação da torcida argentina. A torcida do Boca Juniors, a maior da Argentina, está reunida esta noite. É noite de jogo decisivo pela Copa Libertadores. E como Maradona está na cidade e atravessa um mau momento, a torcida promete muitas manifestações de apoio durante o jogo ao seu maior ídolo, ao jogador que em 81 fez do Boca o time campeão nacional. Nós vamos voltar durante o Globo Repórter ao vivo aqui do estádio La Bombonera para mostrar as reações de apoio da torcida Maradona. E o Globo Repórter vai mostrar também a vida de triunfos e de escândalos que cercam o nome do jogador argentino. Daqui a pouco nós voltamos ao vivo aqui do estádio La Bombonera, em Buenos Aires. É isso aí, escândalos, máfia, filho ilegítimo, cocaína. Nossos repórteres na Itália e Argentina acompanham o processo que pode interromper a carreira do super craque Maradona. Foi até Nápoles, onde Dom Diego Maradona foi rei durante 7 anos e de onde saiu de fininho depois do escândalo da cocaína. Foi sobre essa cidade alegre e perigosa que Maradona reinou durante 7 anos. Ele foi rei e santo. Chegou aclamado, mandando a bola para as nuvens. Saiu escondido, usando o silêncio como defesa. Em volta do jogo, no bairro cercado pela polícia, o ex-operário diz não acreditar que Maradona usou cocaína. Um atleta como ele é impossível. É impossível. Então Nápoles ainda ama Maradona? Sempre. A suspensão de Maradona por causa do uso de cocaína, que deve ser anunciada amanhã, é o auge, ou melhor, o ponto mais baixo de um processo de decadência que começou a se acelerar há cerca de um ano. Os vestígios de cocaína no resultado do exame antidoping de Maradona não foram mais do que uma confirmação. No começo desse ano, Maradona tinha sido chamado a depor na justiça italiana depois que 5 moças o acusaram de lhes oferecer cocaína. Até então, o craque ainda sorria no meio do furacão. As drogas não são novidade na vida de Maradona. Primeiro, foram os esteroides dados ao menino mal nutrido que tinha uma relação mágica com a bola. Depois, os analgésicos, as infiltrações, o doping oficial que tornava suportável a dor de tantas contusões. Se no campo, com a bola, ele parecia estar sempre brincando, fora das 4 linhas, Diego começou a se enrolar. Esse é o tamanho do cérebro de Maradona, diz esse motorista de táxi de Nápoles. Il giocatore, grande jogador. O segundo golpe judicial contra Maradona veio de dentro de sua própria casa, esse apartamento aqui em Nápoles, no valor de mais ou menos $1 milhão. Um empregado que Maradona teria mandado à Argentina para trazer um pacote aqui para a Itália, voltou trazendo a encomenda e foi direto à polícia. Segundo o ex-empregado delator, o pacote teria cocaína. Maradona se defendeu, dizendo que eram apenas as fotos de seu casamento. O terceiro processo que corre contra Maradona foi movido pelo próprio Napoli. Maradona se recusou a embarcar para um jogo em Moscou e comprou uma briga com os patrões. Cercado pela desconfiança dos italianos, Maradona precisava mostrar para as câmeras que ainda treinava. E dizia, olha, é suor de verdade. Estou treinando, não é água, eu faço.
Mas a descontração e a alegria ficavam cada vez mais restritas à relação com a bola e os colegas de time. Querido pelos companheiros, Maradona guardava como amuleto uma camisa canarinho dada pelo amigo Careca. Careca acha que Diego não conseguiu administrar a louca vida napolitana. É uma cidade muito agitada e são muito fanáticos em termos de futebol. E pode ocorrer algumas coisas de a gente, na boa fé, de a gente sair ou de a gente aceitar um convite de alguém. E numa dessas aí a gente pode entrar até numa fria. Envolvimento com a máfia das drogas e da prostituição, irresponsabilidade profissional, Maradona estava ficando ilhado. Seguramente me defenderò a morte com tutti questi attacchi. Um quarto processo iria atingir em cheio sua vida pessoal. Com duas filhas nascidas na Itália, Maradona teria também um menino feito fora de casa. Convocado pela justiça a fazer um teste que comprovasse a paternidade, Maradona faltou, levantando mais suspeitas de que ele seria mesmo o pai da criança. Ele joga bola o dia inteiro. O pequeno Diego vai fazer 5 anos em setembro. Desde que ele nasceu, a mãe, Cristiana Sinagra, luta para que o pai reconheça a criança. Eu não imaginava que ele fosse capaz de abandonar um filho, ela diz de Maradona. Não lo faceva uma pessoa capaz de poder abandonar um filho. Como é que você gostaria que o seu filho assinasse o nome quando adulto? É uma pergunta muito pessoal, mas ele deve ter o direito de usar o sobrenome do pai. O cognome del padre. Diego Júnior diz que ama o futebol. E para contar quem é o seu jogador preferido, olha de soslaio para a mãe e cochicha. Perseguido pela lei, o craque que vibrou e sofreu diante das redes, se voltar agora à Itália, se arrisca a ver a cidade de Nápoles de um ângulo nada festivo. O processo contra Maradona e a reação na Argentina. Voltamos a falar ao vivo de Buenos Aires com o repórter Luiz Fernando Lima. Bem, são 10 horas e 13 minutos da noite aqui em Buenos Aires. E eu posso garantir aqui no estádio La Bombonera que se quem ama nunca esquece, certamente Maradona foi muito amado pela torcida do Boca, embora tenha jogado apenas um ano aqui nesse estádio. Foram muitas as vezes esta noite em que a torcida cantou, em homenagens, através de versos, cantou as glórias do seu ídolo maior, seu ídolo de uma década atrás. Um dos versos mais emocionantes. Se sente que Diego está presente. Mas Diego não compareceu aqui ao estádio. Se tivesse vindo, saberia quanto carinho essa torcida tem a dar para ele. Maradona está em Buenos Aires, mas não veio ao estádio e a torcida também não quer saber das travessuras italianas dele. Esse comportamento, que pode parecer um pouco irresponsável, na verdade está sendo comum aqui na Argentina. E você vai ver daqui a pouco como muita gente aqui na República acha que Maradona precisa ser perdoado. Precisa ter o seu pecado italiano esquecido para recuperar integralmente a imagem de ídolo da juventude de todo um país. Agora é a hora de deixar Buenos Aires. Vamos até a Itália. O repórter Pedro Bial visita a cidade de Nápoles. E daqui a pouco nós teremos mais informações sobre todo o caso Maradona. Luiz Fernando Lima, de Buenos Aires. Em instantes, nossos repórteres contam a história de Dieguito, o menino pobre de Buenos Aires que se tornou o homem dos 30 milhões de dólares. O aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, que tantas vezes acolheu multidões para receber a seleção argentina e principalmente Maradona, na tarde de terça-feira estava vazio, como se fosse um dia comum. Foi a mais fria recepção ao craque argentino, nos 10 anos desde que ele foi morar na Europa.
E desta vez, não havia mesmo nenhum motivo para festas ou comemorações. Maradona chegou, não quis ser filmado, nem deu entrevistas. Escondeu muito bem dentro dele um sentimento novo, de derrota, que poderia ser muito bem traduzido pela frase mais forte de um velho tango argentino, que diz: volto vencido à casinha de meus pais. Maradona é como um filho pródigo voltando à casa dos pais. Mas quando sai do carro, evita perguntas, não quer falar. E chega a ser agressivo. Me deixam passar ou peço de outra maneira, ele diz. Enquanto avança, abrindo espaços, driblando pessoas e vasos, até alcançar a briga na casa, que, contrariando a letra do tango, não é uma casinha. É uma mansão que ele deu de presente aos pais. Só neste primeiro dia, Maradona se deixa filmar, de longe. Ele aparece se divertindo com uma bola no jardim da casa. A mulher e as filhas, há um dia, já esperavam por ele em Buenos Aires. E mais tarde, ele aparece deitado no tapete de grama artificial, ao lado das meninas. A mais velha, Dalma Nerea, estava completando 4 anos. Dalma é essa que aqui ganha de presente uma carona, brincando de cavalinho com o pai. Em família, Maradona aparenta estar bem, mas por fora tem início o isolamento. Na casa ou no apartamento no elegante bairro de Nunes, nestes 4 dias, apesar das muitas manifestações de solidariedade, foram raríssimos os visitantes. Maradona vive como se estivesse exilado em seu próprio país. E os argentinos se perguntam como Maradona chegou a esse ponto, como foi capaz de esquecer as origens de menino pobre, do subúrbio de onde um dia saiu. Vila Fiorito fica nos arredores de Buenos Aires. É um subúrbio sem infraestrutura, de esgoto a céu aberto e construções rudimentares, uma favela argentina. Diego Armando Maradona nasceu aqui, quinto de 8 irmãos, em outubro de 1960. A casa dos Maradona ainda existe. É essa, ocupada hoje por parentes muito distantes. No pequeno pátio, existe até um diminuto campo de futebol, com traves dos 2 lados. Um símbolo pelo filho famoso da terra, ou talvez a esperança de que o destino volte a abençoar outro dos meninos daqui. Os meninos de Vila Fiorito sabem o que está acontecendo com Maradona. Eu perguntei a Ramon Fleitas, de 13 anos, o que achava do caso. Es un tonto. Por quê? Por que eles não tonto? ¿Para qué se drogó? O que os meninos não entendem é como Maradona conseguiu tudo o que eles querem, mas dificilmente vão ter na vida. E agora está colocando a perder, esquecendo o caminho por onde começou. O primeiro clube que Maradona defendeu no futebol ainda existe. E esta é a sede social, simples e modesta. Só que na época o clube se chamava Estrela Vermelha. E foi o Estrela Vermelha que começou a projetar o talento de Maradona para uma glória jamais sonhada pelos moradores aqui de Vila Fiorito. Maradona tinha 14 anos quando deixou para trás o subúrbio e deu início em Buenos Aires a uma carreira fabulosa. A primeira equipe foi a dos Argentinos Júniors, um clube médio de tradição fundado em 1904. Em menos de um ano nesse estádio, Maradona já era profissional, o astro do time. A fama de Maradona se espalhava e a seleção de júniores, em 79, o projetou ainda mais. Ele fez este gol de falta, encerrando o placar de 3-1 sobre a União Soviética e comemorou o título de campeão do mundo. Não tinha ainda 20 anos e a Europa já oferecia milhões de dólares pelo talento dele. Já era um ídolo. A mãe, Dona Tota, não se cansava de contar que o filho ia à escola assim, mas gostava mesmo era de bola. Jogava bola todos os dias. Deixe venir, jugava na pelota bien, ele nunca parava de jogar. Os irmãos têm tudo o que me pedem. Eles têm hoje tudo o que eu não pude ter, dizia ele na época. Em 81, Maradona foi para o Boca Juniors, em seu último ano na Argentina. Deu ao Boca o título nacional. Tornou-se herói da torcida, fez as malas e partiu contratado pelo Barcelona por 10 milhões de dólares. Estreou na Espanha dando a vitória ao Barcelona sobre o Valência, gol dele mesmo, Maradona. Mas os 2 anos lá foram um fracasso. Sofreu uma falta violenta do espanhol Goicoechea e ficou afastado do futebol um longo tempo. Por ironia, foi nessa época que gravou com essas crianças uma campanha contra o uso de drogas. Te oferecem drogas, simplesmente dino. Quando voltou a jogar, brigou com os dirigentes. Fez as malas outra vez e partiu. Em 84, chegava ao Napoli para fazer do time do sul da Itália um dos mais bem-sucedidos do país na década de 80. O ex-menino pobre dos subúrbios de Buenos Aires veio ganhar o maior salário do mundo do futebol na Itália. Mas ele veio para Nápoles, a capital não oficial de uma segunda Itália, muito mais parecida com a África do que com a Europa,
e onde as relações entre criminalidade e legalidade são no mínimo promíscuas. Uma região pobre, onde a riqueza, quando existe, não pode ser declarada. Nas ruas do bairro espanhol, onde a máfia vende drogas, a pobreza aparente esconde a prosperidade clandestina. A comunidade, que vive entre policiais e mafiosos, tem uma moralidade peculiar. Quando perguntam aos açougueiros sobre o uso de cocaína por Maradona, eles respondem: Cocaína lo prendono tutti. Cocaína todo mundo consome, inclusive ministros, é uma coisa normal. O povo napolitano não consegue condenar o craque que mais alegrias deu à cidade. Maradona ganhou o primeiro campeonato italiano para o Napoli depois de 60 anos. Fez 81 gols em 188 jogos. Faturou a Copa UEFA e mais uma Copa Italiana em 89. Depois do segundo título, banhado em champanhe, respondeu ao repórter que queria saber o gosto da vitória. Tem um sabor estrepitoso, arriscou Dieguito. Ele diz que foi a mão de Deus, mas os ingleses não engolem até hoje o gol de mão de Maradona que ajudou a conquista da Copa de 86. A imagem dele era beijada como a de um santo, mas era um milagreiro muito bem pago. A fortuna dele é calculada em torno de 30 milhões de dólares. Diego sempre patrocinou espetáculos que combinavam o desejo do chique e a vocação brega. O casamento milionário em Buenos Aires, com as duas filhas, Dalma e Giannina, presentes, foi um exemplo. Todo o esplendor da fortuna do craque foi comprometido pela presença de convidados suspeitos, mafiosos conhecidos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. A seguir, será que terminou a era de Dieguito? Nossos repórteres informam quais serão os próximos capítulos do caso Maradona. E você vai ver também os gols mais bonitos do super craque. É preciso entender a participação de Maradona nas grandes comemorações da Argentina dos últimos anos para avaliar o impacto do escândalo de agora sobre o país. Maradona foi o grande craque na conquista da Copa do Mundo de 86 no México. Fez dobradinha com o presidente da República, Carlos Menem, em festas beneficentes como este jogo em 89. E também aqui deixou o seu gol. E foi ainda o grande condutor da manifestação que reuniu uma multidão jamais vista na Praça de Maio no ano passado. Um grito nacionalista e patriótico que uniu os argentinos inconformados com a derrota por um pênalti duvidoso na decisão do Mundial da Itália. Por isso as reações acontecem agora em todos os níveis, a começar pelo próprio Carlos Menem. Me sinto mal como argentino porque además Dieguito... Ele admite que se sente mal com o que está acontecendo. Mal porque Dieguito, como ele o chama, representa a juventude argentina. Mas como todo homem não é infalível, comete erros. Nesse momento não se deve criticá-lo, e sim ajudá-lo, porque o uso de drogas é uma doença, e a um doente não se deve tratar de matar, mas sim de curar. O técnico Carlos Bilardo, campeão mundial, inaugurou esta semana uma escola de futebol para crianças que tem em Maradona o seu grande ídolo. Bilardo diz que nada vai convencer os meninos de que Maradona não é mais um ídolo, e acha que os argentinos não vão esquecer tudo o que ele já fez e ainda fará pelo futebol, porque está seguro de que Maradona voltará a jogar. Bilardo tem até uma explicação para o comportamento irregular de Maradona. Ele sempre jogou pressionado. Desde 76 viveu a pressão de ser o número um todo o tempo, o que ninguém consegue ser. Assim que descansar um pouco, voltará a ser o melhor. Para mim, ele é diferente de todos. Os gênios têm que ser diferentes, senão não são gênios. Os gênios têm que ser diferentes de todos, senão não são gênios. Gols inesquecíveis, alguns com a marca do gênio, um ou outro com a ajuda do sobrenatural. Diego Maradona mostrou seu talento em estádios do mundo todo. Fora de campo, falou poucas e boas. Agora, com a palavra e com os pés, o melhor de Maradona.
União, a Comissão de Disciplina da Federação Italiana de Futebol decidiu suspender Diego Armando Maradona por 15 meses. Maradona foi considerado culpado de doping depois de encontrarem vestígios de cocaína na urina dele após o jogo Napoli e Bari, dia 17 de março. Foi o primeiro caso de doping no futebol italiano em que a justiça esportiva condenou o jogador, mas absolveu o clube. O advogado do Napoli, Mário Mileto, afirmou que o clube não poderia ter nenhuma responsabilidade no caso, pois Maradona não treinou na semana anterior ao jogo contra o Bari e só apareceu horas antes da partida. Segundo o relator da Comissão Disciplinar da Federação, Francesco D'Alessio, a cocaína foi considerada uma droga de uso pessoal e social, não um estimulante para o desempenho esportivo. Essa interpretação não só inocentou o departamento médico do clube, como também ajudou a diminuir a suspensão de Maradona, que poderia ser até de 2 anos. O advogado do craque argentino disse que vai recorrer e contestar a validade científica dos exames antidoping. Mas, por hora, parece que a carreira de Maradona não só perdeu o brilho, como pode ter chegado a um final inglório. A FIFA deve endossar a suspensão da Federação Italiana e banir Diego Maradona dos campos de todo o planeta por 1 ano e 3 meses. Livre de culpa, o Napoli pode agora rescindir o contrato com Maradona e cobrar uma multa astronômica de quase 8 milhões de dólares. Para Maradona, não resta nem mais a possibilidade de ir para o Japão. E agora ele deve esperar até o dia 30 de junho de 1992 para decidir se começa tudo de novo. Em Buenos Aires, o repórter Luiz Fernando Lima acompanhou a reação dos argentinos à decisão dos dirigentes italianos. Em Buenos Aires, a suspensão de Maradona já era manchete no começo da tarde. E não houve surpresa. Desde a Copa do Mundo do ano passado, quando eliminaram a Itália em Nápoles, os argentinos sabiam que os gestos e atitudes de Maradona naquela partida terminariam por provocar uma vendetta, uma vingança napolitana. E o que passa é que a Itália nunca se vai poder olvidar. Os italianos nunca vão perdoar Maradona pelos milhões de dólares que perderam por não terem sido campeões do mundo, me diz o argentino. Mas também ninguém nega aqui que Maradona tenha consumido drogas em suas temporadas italianas. O próprio Maradona, nessa rápida entrevista, quando saía ontem à noite para uma festa na casa do jogador Ruggeri, foi apenas irônico com a situação. Já fiz 25 exames e só um deu positivo. Coincidência, não é? Disse Maradona. Mas a coincidência prova que pelo menos uma vez Maradona consumiu cocaína. E esse consumo provocou a suspensão de hoje. Assim, o que preocupa os argentinos agora é que Maradona volte a jogar futebol. Maradona é jovem, todavía tem muito... Maradona é jovem, tem muita força interior e ainda não vai ter 32 anos quando acabar a suspensão. Tenho confiança que vai voltar a jogar. O técnico Carlos Bilardo, campeão do mundo, também pensa assim. Maradona precisa de descanso, diz ele. E agora que vai poder descansar, tenho certeza de que voltará a jogar. E será outra vez o número 1 do mundo. Canse, volve seguramente a ser outra vez número 1. Maradona não voltou para o apartamento dele no bairro de Núñez. E o procurador Marco Franti disse que ele não vai fazer nenhum comentário sobre a sentença que recebeu na Itália, enquanto não for julgado o recurso de apelação que os advogados vão apresentar na próxima semana. Sobre o futuro esportivo de Maradona há várias especulações, mas o procurador revelou também que o jogador vai tentar comprar o próprio passe ao Napoli, com a garantia de que nunca mais vai jogar em nenhum clube europeu. Antes do escândalo da cocaína, Maradona tinha convites para jogar nos Estados Unidos e no Japão, e um desejo pessoal de voltar ao Boca Juniors. O presidente da Federação Argentina, Júlio Grondona, já convidou Maradona para participar dos treinos da seleção que vai disputar em julho a Copa América. Essa sim vai ser uma boa oportunidade de verificar se Maradona está realmente disposto a continuar mostrando seu talento nos campos de futebol. Maradona foi hoje à tarde para a casa de campo que ele tem a 40 quilômetros de Buenos Aires, onde vai esperar a sentença final, que só será dada pela Comissão Federal de Apelação, dia 13 de abril. Boa noite. Boa noite. Rede Globo Noroeste Paulista. Assista agora Meu Bem, Meu Mal.